Bem-vindos a mais um vídeo do Genética na Rede. Hoje vamos desvendar o mundo das células e das membranas, uma fascinante história das estruturas vitais para a vida, que apesar de serem tão pequenas, possuem uma complexidade extraordinária. Ficou curioso? Então vamos lá! As células são a unidade fundamental para a vida de um organismo. Organismos esses que estão organizados em uma única célula ou constituem um emaranhado de células para originar os tecidos. Com a fascinante habilidade de criar cópias delas mesmas pelo crescimento e pela divisão em duas, elas variam na aparência e na função. Mas independente disso, todas são compostas por membranas, que vamos discutir um pouco mais adiante. Células procariotas e eucariotas. A estrutura celular difere uma célula procariota de uma célula eucariota. A célula procariota é simples, composta por apenas uma membrana, que geralmente são diminutas, possuindo formatos de espirais ou de bastão, com ausência de núcleo. Ou seja, procariotos, nos quais são organismos que compõem esse tipo de célula, são caracterizados por possuírem uma parede celular, protegendo a membrana que envolve o citoplasma e o DNA, que está disperso no citoplasma pela ausência do núcleo. Os procariotos constituem principalmente os unicelulares e as células mais diversas do mundo, sobrevivendo desde lugares mais quentes, como lama vulcânica, e até dentro de células vivas, como por exemplo em nós seres humanos. Alguns deles utilizam oxigênio para oxidar moléculas de alimento, são os que chamamos de aeróbios. E existem aqueles que, a mínima exposição ao oxigênio, eles morrem, e esses são conhecidos como os anaeróbios. Um exemplo bastante comum é a Escherichia coli, uma bactéria que geralmente habita o intestino dos humanos ou em alguns outros vertebrados. As células eucariotas são mais complexas do que as procariotas, geralmente pluricelulares, apesar de encontrarmos presença de alguns organismos unicelulares, como as leveduras e as amebas. Elas são caracterizadas principalmente pela presença de núcleo, mas também por um envoltório nuclear e pela existência de mais de uma membrana. Nas células eucariotas, encontramos dois tipos, as células animais e as células vegetais. Elas apresentam semelhanças estruturais, mas observa-se uma diferença importante por estarem estabelecidas em ambientes diferentes. Vamos ver quais são as semelhanças e as diferenças delas? Primeiro, vamos falar das semelhanças entre a célula vegetal e a célula animal. Em primeiro lugar, nós temos o núcleo, que está envolvido por duas membranas que formam o envelope nuclear e contém os polímeros que codificam a informação genética, ou seja, o DNA, que está em formato de cromossomo por estar mais compacto. Em seguida, nós temos o citoplasma, que é o espaço entre o envoltório nuclear e as membranas. Ele é transparente e nele podemos ver que há pequenas coisas que parecem ser objetos heterogêneos, mas na verdade esses diminutos objetos nada mais são do que as organelas. O citosol é um gel aquoso que preenche os espaços entre as organelas. Já as mitocôndrias, elas fazem o processo chamado de respiração em nível celular, ou simplesmente respiração celular. Nisso, elas irão produzir energia pela oxidação de açúcares a fim de fabricar o trisfosfato de adenosina, ou seja, o ATP, que é um combustível químico fornecedor de energia para atividades celulares. O retículo endoplasmático é uma rede de túbulos que formam um sistema contínuo, em que são produzidos a maioria dos componentes da membrana celular para exportação a partir das células, como por exemplo a síntese da proteína. O ribossomo, ele é responsável pela síntese de proteína. O aparelho de Golgi, constituído por sacos achatados delimitados por uma membrana, apresentam diversas funções dentro da célula, como modificar e empacotar proteínas e lipídios para que suas secreções ou transportes para outra organela ocorram. O peroxissomo, eles degradam os lipídios e oxidam as moléculas tóxicas. Já o citoesqueleto, ele é um sistema de filamentos proteicos no citoplasma da célula eucariota que estabelece um papel mecânico de suporte e capacidade de movimento. Agora vamos ver quais as diferenças entre a célula vegetal e a célula animal?
Na célula vegetal, por exemplo, encontramos a parede celular, que é uma matriz de sustentação da planta, com uma ou mais paredes rígidas, que se comportam como uma caixa de proteção ao citoplasma. Elas agem contra ações mecânicas e de parasitos, e são compostas por glicopeptídeos, lipídios e proteínas. Além disso, temos o cloroplasto, que contém pilhas internas de membranas, que inclui a clorofila, que são os pigmentos verdes. Esses cloroplastos são responsáveis por realizar a fotossíntese. Tem o amido, que são polissacarídeos de reserva, os plasmodermos, que são os canais de trânsito das moléculas, e por último temos o vacúolo, que é a estocagem de nutrientes e metabólitos. Já nas células animais, encontramos o lisossomo, que é responsável por digerir partículas alimentares, e a matriz extracelular, que é uma rede de polissacarídeos e proteínas que são secretados pelas células, mas também se destacam por ser o elemento estrutural do tecido. Agora vamos falar um pouquinho mais das membranas. As organelas são delimitadas por membranas, possibilitando que elas formem compartimentos que as permitem a realização de funções específicas. Essas membranas vão variar de acordo com as organelas em que elas constituem, sendo compostas principalmente por moléculas de lipídios que têm longas caudas de hidrocarbonetos. Os lipídios não serão dissolvidos em água, o que favorece eles serem uma barreira para a manutenção do interior aquoso das células, uma vez que separam eles do meio aquoso circundante a ela. Diante disso, os ácidos graxos são resultantes do metabolismo dos lipídios e são fundamentais para a constituição das bicamadas lipídicas. As membranas são compostas em grande parte por fosfolipídios. Essas são compostas por duas caudas hidrofóbicas voltadas para o interior dos ácidos graxos que estão unidas a uma cabeça hidrofílica, situadas nas interfaces aquosas. Propriedade que faz com que as moléculas fosfolipídicas movimentem-se garantindo a flexibilidade da membrana. Isso torna favorável o funcionamento da membrana e estabelece limite nos tamanhos de vesículas que ela tem a competência de formar. As proteínas também desempenham um papel crucial de transporte. Elas ficam responsáveis por transportar nutrientes, metabólitos e íons através das membranas. Além disso, ancoram nas membranas macromoléculas que estão presentes em ambas as faces. Outras, por sua vez, atuarão como receptores que designam sinais químicos no ambiente celular e assim transmitem reações específicas. Bom, vamos observar alguns exemplos de proteínas. A bomba do sódio e de potássio. Uma proteína transportadora ativa o bombeamento do sódio para fora da célula, enquanto permite a entrada do potássio. Além disso, temos o exemplo do receptor de fator de crescimento de plaquetas, PDGF, que é uma proteína receptora extracelular gera sinais químicos intracelulares que induzem o crescimento da célula, assim como a divisão celular. Já as integrinas são proteínas âncoras que ligam os filamentos de actina a proteínas extracelulares da matriz. As membranas permitem que as células formem barreiras que delimitam moléculas especializadas em determinadas seções, delimitando inclusive as organelas localizadas no interior celular. Como grande parte da composição de membranas, as proteínas fornecem transporte de nutrientes, sinalização e fixação, ou seja, garante a funcionalidade e a interação intra- ou extracelular. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse, ative o sininho, deixe o seu like e não esqueça de nos seguir nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!